Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Rosalba. Essa apresentação ela vai mostrar um pouquinho do projeto que eu desenvolvi como desafio final da construção de uma single page application em Angular. Novamente eu sou o Luiz Rosalba, eu sou um pouquinho sobre mim agora, né? Eu sou licenciado em Física, mestre e doutor na área de modelagem computacional e comecei agora a estudar ciência da computação. E estou muito interessado aí em desenvolvimento web e venho estudado bastante com a Digital Innovation One para desenvolver projetos que sejam bem interessantes. E nesse projeto a gente vai aplicar bastante tudo que a gente vem aprendendo nesses dois últimos bootcamps da Avanade, que tem sido com certeza importantíssimos aí para o meu desenvolvimento como desenvolvedor web, né? Sou apaixonado por ciência e tecnologia. Espero conseguir mostrar um pouquinho aí da minha paixão, né, nesse projeto desenvolvido. Aqui você encontra meus contatos, meu e-mail, o meu LinkedIn, Luiz Fernando Rosalba, e aqui a minha página pessoal, onde tem algumas informações, né? Aqui tem uns vídeos que eu costumo publicar para ajudar meus alunos, tem um pouquinho dos meus projetos, o meu portfólio, então se você quiser me conhecer, vem lá na minha página, deixa um e-mail, deixa um contato no LinkedIn, que a gente com certeza vai trocar bastante ideia e vou poder mostrar tudo que eu tenho feito. Então a ideia que eu tive foi implementar um gerenciador financeiro capaz de armazenar e editar o histórico financeiro de um usuário, utilizando para isso o Angular 2, o Angular Material, a construção de single page applications, a criação de componentes com a Angular CLI, um pouquinho de data binding, né, que foi um dos pedidos da professora, diretivas, event emitters, lifecycle hooks e observables. Então tudo isso está implementado dentro do projeto e eu vou tentar mostrar agora para vocês um pouquinho então dele. Então sem mais delongas, vamos a ele. Então essa é a página inicial do meu projeto. Vamos ao código, né? Então a organização do projeto ficou da seguinte maneira. Nós temos então aqui a pasta Applications. Dentro da pasta Applications nós temos as páginas do projeto. Eu tenho uma página para Home, que é a página principal, onde você pode adicionar registros de compras, né, e recebimentos e gastos. E eu tenho uma segunda página, que é onde a gente vai visualizar o histórico do usuário. Se a gente olhar aqui então o nosso App Routing, a gente vai ver os dois routings da página principal e da página de gastos. Inicialmente eu pensei em fazer 3 ou 4 páginas para esse projeto, mas o prazo ficou um pouco curto. Eu preferi investir nessas duas páginas e deixar o projeto um pouco mais funcional, né? E simples. Outra ferramenta que eu vou usar nesse projeto são os charts. Então eu usei bastante essa ferramenta Vertical Charts, que ela permite a gente produzir alguns gráficos, né, que eu vou utilizar para mostrar os históricos do meu projeto. Então vamos agora dar uma olhada na aplicação. Então aqui é a página principal e essa é a página para a visualização do histórico do usuário. Então vamos aqui primeiro fazer a inserção de alguns dados no meu banco de dados. Esqueci de mencionar, eu estou usando aqui o JSON Server como gerenciador de banco de dados desse projeto. Tá? Então, para que você possa iniciar o meu projeto, então é necessário que você navegue até a página do banco de dados e inicialize o servidor. Eu vou deixar essas informações no README do projeto, mas eu deixo aqui no vídeo também. Basta você ir até a página Source Assets e inicializar o JSON Server, observando então esse DB2, que é o meu banco de dados da minha aplicação. Então vamos inserir algumas informações. Então vamos inserir aqui o nome do usuário. Eu criei aqui alguns botões, né, para facilitar a inserção de valores. Então eu vou colocar aqui R$100 na data de hoje, dia 17/11 de 2020, e vou classificar o meu gasto, né? Aliás, vou inserir um gasto, então.
seria R$100 de gasto, eu vou justificar o meu gasto como alimentação. Então, confirmei, ele realizou a transação, e aí então ele adicionou essa transação àquelas que já existem no banco. Então, eu já deixei algumas transações aqui no meu banco, então se a gente for aqui em Assets, e olhar o db2.json, eu já criei algumas operações, né, de mock, e essa aqui foi a nossa última operação, né, que a gente acabou de adicionar os R$100 no dia de hoje, né, no dia livre da alimentação. Então, essas informações eu posso observar aqui no meu painel de histórico de gastos. Então, basta eu escolher um período e eu posso observar então quais foram os meus gastos nesse período. Então, eu vou selecionar aqui os meses de outubro e novembro e vou filtrar. Então aqui, se eu filtrar, ele me traz uma lista de todos os dados que eu fiz, né? Todos os gastos que eu fiz e recebimentos. Aqui o último que eu acabei de adicionar, o gasto de R$100 no dia 17/11 de 2020 e a classificação como alimentação. Eu posso remover essas entradas, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o gráfico do histórico dos meus gastos. Então aqui é um gráfico que separa mensalmente, né? Essa parte aqui foi acho que a parte um pouco mais complexa, que filtrar por data não é tão simples assim. Então ele faz o somatório dos valores gastos e recebidos, né? 350 no mês 10, né? Então a gente pode ver aqui que eu recebi 450 menos 100, então 350. E no mês 11, então R$93 seria meu saldo, né? Então aqui estão as somas dos acontecidos no mês 11 e o quanto eu gastei, totalizando então 93,01. Eu posso também remover a entrada, então se eu clicar para remover essa última entrada que eu forneci, ele reseta então toda a minha view, e aí eu posso novamente então selecionar um período, e aí o último registro então vai ter desaparecido do meu banco de dados. Então a gente pode ver aqui que ele já não está mais presente no banco de dados, né? O item 12 foi removido. E se eu pedir para mostrar o gráfico, então ele vai refazer as minhas contas sem essa adição aí do valor fornecido anteriormente. Então basicamente esse é o projeto. Assim, ainda tem bastante coisa que dá para melhorar nesse projeto. Eu vim trabalhando nesses últimos dias com bastante intensidade aí para entregar um mínimo produto viável, né? Então já dá para ter uma ideia do que seria a minha ideia de gerenciador financeiro. Mas é claro, né? Com um pouquinho mais de tempo eu capricharia um pouco mais nessa apresentação, faria aí de repente uma outra forma aí de apresentar além do gráfico de barras, de histórico, né? Eu poderia apresentar, por exemplo, um gráfico setorial com classificação por transação e, enfim, tem bastante espaço aí para crescer dentro dessa ideia e fazer o projeto ficar mais interessante. Mas acho que foi uma boa forma de praticar e mostrar um pouquinho do que eu venho estudando, né? E produzindo nesses últimos tempos dentro do Angular, né? O Angular é uma linguagem fantástica, tem me permitido avançar bastante. Então eu consegui aplicar todos os requerimentos do projeto. Então, navegando aqui a fundo no projeto, você pode perceber então essas estruturas presentes. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar mostrando aqui um pouquinho dos meus estudos e do meu trabalho. E, quem sabe, né, aguardo aí um contato para que a gente possa, no futuro próximo, aí estar trabalhando junto. Muito obrigado mais uma vez e até breve.